A paz, queridos irmãos e irmãs. Vamos continuar, na caminhada nossa, alegres, porque o Senhor tem guardado a nossa vida, dia após dia. E hoje nós estamos aqui novamente para falar de Sua palavra e bendizer, o nome do Deus Altíssimo, do Deus Eterno. E queremos nesse momento orar, para que Deus nos guarde e nos oriente nessa lição, nas considerações que serão feitas, para que todos nós cresçamos juntos e amadureçamos na palavra de Deus. Vamos orar. Ó Deus querido, nós te louvamos, Senhor, te louvamos, porque o Senhor tem sido maravilhoso para nós, Senhor. Continue conosco, Senhor, nos ajudando, envolvendo, Senhor, através do Teu Santo Espírito as nossas vidas, nas realizações que temos que fazer aqui nesse mundo que nós estamos de passagem, protegendo, Senhor, cada um de nós de todo o mal e nos ensinando, Senhor, um pouco mais de Tua palavra. É o que nós oramos, Papai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos fazer a leitura, a carta de Tessalonicenses, carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, nós vamos do verso 23 até o 28. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, do versículo 23 ao 28, que diz assim: O mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros, irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai todos os irmãos com ósculo santo. Conjuro-vos pelo Senhor que essa epístola seja lida a todos os irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. Que maravilhoso, Essas são as considerações finais, mas que eu coloquei aqui como título a santidade do homem e também a fidelidade divina e bênção. Olha só que interessante, Esses últimos 6 versículos que nós acabamos de ler de 1 Tessalonicenses, há palavras de sabedoria e conhecimento, do apóstolo, servo do Senhor. Vamos aproveitar, para aprender assuntos que têm aplicação para a igreja nesse século, nessa época em que nós estamos. Então vamos falar aqui um pouquinho de santidade do homem e fidelidade de Deus. Santificação, uma palavra, uma expressão, mas muito mais do que isso, tem a ver com o nosso estilo de vida, da maneira a qual nós agimos em conformidade, com o Espírito Santo, passa a ser uma prática daquilo que nós temos aprendido, na teoria em relação à palavra de Deus. Nós aprendemos isso, colocamos em prática para que a nossa vida, a nossa trajetória seja mais de acordo com o nosso Senhor, da maneira que Jesus andou aqui, mostrou, não se corrompeu com o século, com o mundo. Assim devemos ser nós também, vivendo de uma maneira digna, de uma maneira justa, mais próximo de Deus. E aqui ele faz em forma de uma oração. Vamos dar uma olhadinha aqui um pouco. Santificação para o homem todo.
Primeiro fala o mesmo Deus da paz. Para quem acabou, né, de escrever sobre coisas que promovem a boa convivência na igreja, nada melhor que lembrar que o Deus a quem servimos é da paz. Expressão que Paulo usa em outras cartas, também ele usa em Romanos, né? Usa lá em 2 Coríntios, usa em Filipenses e usa também em 2 Tessalonicenses 3,16. É justamente uma das dificuldades maiores, né, que o ser humano tem para viver, saber, né, como isso funciona diante de um mundo tumultuado, um mundo mau, e a gente estar, né, sempre trabalhando com a vontade, né, de estar vivendo na paz. E fala o mesmo Deus da paz, porque o nosso Deus é o Senhor, o Deus da paz. Logo assim, a nossa vida tem que estar também nesse eixo, né, da paz. E daí ele diz: vos santifique em tudo. Olha que interessante, em tudo, diz aqui. O modo do verbo santificar expressa um desejo. E a expressão em tudo transmite a ideia de algo completo. Por isso é que ele usa as palavras que descreve o homem todo. Então a nossa boca, que nós falamos, como nós pensamos, como nós vemos as coisas. Nós cristãos, né, que aprendemos muitas coisas aqui na palavra de Deus, muitas vezes a gente não exercita. Eu acredito que a vida de santificação é um exercício, já que nós lutamos constantemente com a nossa carne. Nós devemos nos colocar em oração quando vier, né, as tentações, as vontades da nossa carne, nós colocarmos a nossa, né, onde a gente pisa, onde a gente vai, onde a gente coloca, fala do corpo todo, né? Então mente, olho, boca, ouvido, começa a santificar, né, todo o nosso ser, a ponto que a gente começa a não ver, né, as coisas tudo na malícia, interpretando de outras maneiras o que a gente ouve, e também falando, né, purificando a nossa vida dia a dia. E ele usa aqui, né, 3 partes: espírito, alma e corpo, já dando a ideia também do ser completo. Não, algumas pessoas acham que Paulo está ensinando que o ser humano é composto de 3 partes, mas a ideia não é essa. A intenção de Paulo não era dizer quantas partes tem o homem, sim que o homem é integralmente objeto da santificação. Então ele coloca assim: se existir, né, digamos que 2, 3 ou 4 partes, sei lá, né, que o ser humano tivesse, então todo ele tem que estar com o mesmo objetivo, né, plantado com uma só intenção diante de Deus, né, o homem completo ali, né, diante de Deus. E diz também que nós sejamos conservados íntegros e irrepreensíveis. As duas palavras aqui, né, tanto íntegros como irrepreensíveis, dizem respeito à santidade. A primeira indica que nenhuma parte do cristão deve ficar de fora da consagração a Deus. A segunda, que é irrepreensível, fala de alguém cuja moral
ou reputação. Vamos bem devagar nisso aqui. Cuja moral ou reputação é inatacável. Alguém inculpável. Então, o nosso procedimento, né, como a gente leva a nossa vida, é objeto de... As pessoas estão de olho, né, na nossa vida, como a nossa postura. Essa expressão, né, que eu estava procurando aqui. A nossa postura de vida tem que ser algo que realmente mostre que nós somos filhos de Deus, que nós somos discípulos. É fazer tudo direitinho. Vamos ser um bom pagador, né? O que nós falarmos, o que nós fizermos, né? Tudo que nós fizermos, né? Eu dei aqui uns exemplos, porque a gente fala, eu sou cristão, mas depois a gente mente, as pessoas sabem que aquilo é mentira. Só o mentiroso que não sabe que ele está sendo observado, né? Quem está ouvindo sabe que aquilo é mentira, né? Então, algumas coisas que nós vivenciamos, seja ele bom ou seja mal, as pessoas estão percebendo. Então nós temos que viver de maneira boa. Se somos cristãos, se somos discípulos de Cristo, então nós temos que viver da melhor forma possível, para que o nome de Cristo, né, seja exaltado e as pessoas não venham falar e colocar, né, a gente num grupo que é mal, né? Quem que vai querer ser cristão se a maioria dos cristãos são conhecidos pela má reputação? O nome de Jesus, o reino de Jesus deixa de caminhar porque nós que falamos que somos servos de Deus falhamos na nossa vida diária. Se nós vivermos de modo íntegro e irrepreensível, que não tenha nada que as pessoas falam. É meio complicado, né? Porque assim, 100% nenhum ser humano é. Mas enfim, no início dessa minha fala, eu falei que é um exercício, né? A nossa vida espiritual é um exercício. Então, quando nós percebemos que nós falhamos em algumas partes da nossa vida, a gente tem que melhorar. Quando nós não estamos maduros o suficiente, até nós nem notamos que a gente falha. Eu conheço muitos religiosos, né? Como são moralistas, gente. É uma das coisas que a gente tem que parar de quando observar a falha de um irmão, de irmã, antes de falar, nossa, né? A gente olhar pra gente, porque muitas vezes eu calei a minha boca quando estava pronto a, né, dizer algo, travou. Por quê? Porque o ser humano em si não tem condições de falar da vida de ninguém. Nossa, né? Essa palavra, nossa, você fez isso, você faz aquilo. Nós, como cristãos, também, a gente tem que não ser precipitados para julgar os outros, porque a gente pode ser, e geralmente somos, com mais defeito que aquela que a gente está, né, às vezes julgando e dando lição de moral. Então toma cuidado, irmão. Isso que nós estamos falando em relação nossa com o mundo, para que o mundo olhe para nós e veja alguém irrepreensível e íntegro. Mas nós que somos cristãos, nós temos que tomar cuidado em fazer julgamentos.
né? É perigoso isso, porque a gente acaba olhando muito na vida do outro e a gente não observa a nossa vida. Tomemos cuidado. E faz referência na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Foi com os ensinos de Jesus que Paulo aprendeu que o crente deve estar preparado para a vinda do Senhor. Preparado para a vinda do Senhor. E olha lá, né, o exemplo de Jesus, como Jesus caminhou. Paulo, ele seguiu os passos, a ponto de falar assim: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Então chega um momento da vida dele, ele está mais parecido com Jesus. Então a santificação é justamente isso. Cada dia que a gente progredir na nossa vida cristã e espiritual, nós estarmos mais parecidos com Jesus, não parecidos com o diabo, né? Porque tem gente que é parecido com o diabo, né? O cristão não, o cristão ele tem que ser parecido com Deus, parecido com Jesus, como ele foi na sua caminhada, né? Sábio, Jesus, falta tanto para nós, né? Como falta para gente caminhar, né? E às vezes a gente acha, né, que a gente já sabe tudo, a gente quer ensinar os outros, mas nem a gente aprendeu. Faço essa observação aqui, né? Às vezes a gente quer ensinar muito aos outros como deve ser a vida, mas nem ele sabe, nem ela sabe como deve ser, como deve proceder. Então vamos lá, né? Preparadinho para quando Cristo vier e ele nos encontre, né, de maneira digna e irrepreensível aqui. Agora nós vamos entrar na fidelidade divina. A confiança de Paulo está na fidelidade de Deus. Deus é fiel, né? Tem uma frase que as pessoas colocam até no carro aí, né? Deus é fiel, porque Ele é, né? Sempre foi, né? Ele mantém as suas promessas, Ele mantém aquilo que Ele fala. O ser humano não, o ser humano ele esquece. Por exemplo, vamos colocar assim, dar um exemplo do que está acontecendo hoje. Está essa pandemia aí, né? Quantos não nessa pandemia, no medo de estar próximo à morte, fez muitas promessas a Deus que quando melhorasse iriam fazer e tomar a vida diferente e não fizeram. A gente fica observando, né? A gente pode hoje fazer essa reflexão. Fala, mas como que o ser humano é, né? No medo da morte ele pede oração para todo mundo, né? Para que Deus o salve, né? Da morte e tal. E que depois é só melhorar. O ser humano é assim, é só melhorar que ele esquece de todas as suas promessas. Deus não. E Paulo aqui está falando dessa fidelidade de Deus. Essa verdade sempre acompanhou a vida e os escritos do apóstolo Paulo. Em outras palavras, o Deus que chama é o mesmo que realiza a obra em seus filhos, né? Ele nos chamou das trevas para sua maravilhosa luz. E Ele é quem dá para nós condições para que a gente trabalhe e faça o serviço, né, dele de maneira correta, né, e eficaz. A gente não sabe, né? Às vezes a gente vê quantas coisas faltam, né, para a gente colocar em prática na vida nossa, na vida da igreja, que nós fizemos errado e outros que passaram antes de nós também fizeram errado e deixaram o serviço errado. Que muitas pessoas que não têm, ainda não sabem o que é ser cristão, pessoas antigas, de caminhada no evangelho, na vida cristã, que não sabem o que é.
Porque ela aprendeu a vida inteira que é só ir na igreja, gente. Ir na igreja, participar do culto, isso é importante. Opa, tô falando aqui positivo, isso é muito importante. Mas se as suas idas e vindas na igreja não resultar em mudança de vida, eu não sei o que o povo faz na igreja, o que ele vai fazer na igreja. Dar um passeio, né? Dar um passeinho na igreja lá, conversar, bater um papo com os irmãos e voltar para casa para sua vida errada e de pecado de novo. Não é assim, né? É uma coisa assim que eu falo com muito zelo e temor, né? Da observância da vida da gente, da vida da irmandade cristã, né? Como a maioria procede, gente. E tá aí uma das respostas por que a igreja não cresce. Ela fica perdida, vive que nem o mundo, ela vive perdida em fofoca, em papo furado e não vai para o serviço, se chama para o serviço. Não tem um santo que vem, né, trabalhar e honrar o nome de Deus. Poucos são aqueles que colocam a sua vida diante de Deus. Poxa, Deus é tão fiel para nós, por que a gente não é na nossa caminhada? Vamos ser mais, né, compromissados e fiéis a esse Deus tremendo que nos salva, né? E nos protege a todo momento. Ele faz 3 pedidos aqui na sequência, 3 pedidos e uma bênção. O primeiro pedido que ele faz, oração por ele. Ele pede aos leitores que orem por ele. A razão é simples. O apóstolo conhece a necessidade que temos da oração de outros em nosso favor. Cristianismo é uma comunidade, é um corpo, é um grupo. E ele era aquele que foi vocacionado para ir, né, aos gentios, para ser um missionário. Só que tinha um momento que ele estava desgastado, adversários, né? Cansaço físico e mental. Ele precisava que as pessoas orassem por ele. E assim nós que somos líderes, né, principalmente, nós precisamos na nossa caminhada, diante desse embate que nós temos com o nosso adversário, com Satanás, e também com os adversários do Evangelho, é que as pessoas se dediquem em oração por nós. Senhor, ajuda o pastor, ajuda o missionário, ajuda, Senhor, a equipe de louvor. A gente está ali, todos entrosados, né, numa mesma mentalidade, orando para Deus, né, para que Deus ajude os nossos irmãos, né, que estão na frente, né, do campo, no campo de batalha, nessa luta, né, porque o nosso inimigo não quer que as pessoas se salvem. Então não é fácil a nossa caminhada, né? Nós sempre vamos ter na nossa caminhada entraves aí, que não quer, né, que a gente prossiga, que a gente desanime, que a gente deixe para lá, mas não podemos. E Paulo sabia disso, que ele não podia até o fim, ele tinha que lutar. É essa consciência que nós temos que ter, principalmente como líderes, né? É que as pessoas têm que orar por nós. E as pessoas têm que saber que tem que orar pelo líder, né? Não tem como ser diferente. Olha aqui, Pedro diz, lá em Lucas, né, 22:32, eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. Nos ensina que se não fosse essa intercessão, Pedro não estaria nas páginas do Novo Testamento depois de ter negado ao Senhor. Eu, porém, Jesus falando, né? Eu, porém, roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça.
Deus quer, né, justamente que os seus servos estejam lá firmados, né, que a nossa fé não desfaleça, a gente não desanime e continue, né, principalmente porque há momentos na nossa vida que a gente acaba negando Jesus. Aquilo que nós vemos lá de Pedro é algo corriqueiro que acontece aí na vida das pessoas, né? As pessoas negam a Jesus quando deixam de fazer as coisas, quando mentem, quando não favorecem o reino de Deus, quando deixam de se santificar. Está negando o próprio Deus, negando o próprio Jesus. E agora nós vamos lá, né, para um incentivo à saudação. Aqui ele fala de uma saudação que é o ósculo, né? Que é aquele, o beijo lá, que significa beijo. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Vamos aqui, né, fazer um parênteses. Era simplesmente usado como um cumprimento comum no Oriente Médio Antigo. Então essa prática do ósculo santo é costume do Oriente, tá? Então vamos colocar agora para nós, né, nos termos nossos aqui do Ocidente, cumprimentar, né, cumprimentar um ao outro. Tem gente que pega a Bíblia, né, no literal aí, e tem uma igreja que tem o costume de beijar, né, o ósculo aí. Você pode até fazer de repente, mas você não pode querer tomar base, né, nesse cumprimento lá do Oriente Médio para dizer que você tem que fazer isso, né? Hoje até está complicado até esse contato, né, físico com as pessoas é preferível. Até cumprimentar hoje, né, com pandemia a gente não está podendo. O cumprimentar não precisa pegar na mão também, né? Cumprimento pode saudar lá a paz do Senhor Jesus, a paz de Deus, a graça e paz, né? Cada comunidade tem uma maneira de se cumprimentar. Fala alguma coisa, cumprimenta o irmão. Irmão, paz, paz de Jesus, paz de Deus, graça e paz, né? Então a Bíblia não fala, né, aqui para nós, nesse contexto, a gente tem que contextualizar a palavra de Deus, né? Alguns casos aqui são específicos de costumes do local, né? No Oriente Médio se beijava, né? Beijava o rosto um do outro. Era gostoso, né? Isso daí, saber que você tinha um irmão, um irmão na fé, né? Vai lá, abraça, né? Beijava, tal. E aqui quando pode, né? Logo, se Deus quiser, a gente vai poder lá apertar a mão do irmão. Tá aqui, meu irmão. Deus abençoe, né? Você, a paz do Senhor Jesus. Então nós temos, né, que nos fortalecer. Acho que a saudação ela vem fortalecer mesmo o relacionamento, né, nosso com o nosso irmão, com a nossa irmã. Se nós passamos de largo, né, sempre do nosso irmão, tem gente que chega na igreja com o culto em andamento, já chega atrasado, né? E sai antes do culto acabar para não ter que cumprimentar ninguém, para não ver ninguém, né? Não ter que falar com ninguém. O interessante, você não precisa ficar lá batendo papo, mas, irmão, estamos aqui, paz, né? Porque isso fortalece o corpo de Cristo. Paulo não falou por acaso isso, né? A intenção era justamente que uma pessoa conhecesse a outra, as pessoas se conhecessem, né? Como que você fala que é do mesmo corpo, nós somos irmãos e a gente não se conhece, né? A gente não para nem para cumprimentar, às vezes não deixa alguns desentendimentos que ficaram lá para trás, dão vida, né? O que a gente observa sempre isso, né? Na vida da igreja sempre teve e sempre terá, né? Desentendimentos,
mas a gente tem que passar por cima disso, né, na nossa vida. Quem é maduro na fé, um cristão maduro, tem que passar por cima disso e ir avante, né? Leitura pública da epístola, ele fala assim: conjuro-vos. Conjurar é fazer alguém jurar por alguma coisa, é um pedido sério, né? Quando ele fala, viu, conjuro-vos, para que leia, né? Vamos lá no texto: pelo Senhor, que essa epístola seja lida a todos os irmãos. Qual o motivo desse? Tinha pessoas que não sabiam ler, não daria também para passar de mão em mão para as pessoas lerem a carta. Então, se você lê publicamente, um número grande de pessoas teria conhecimento daquela carta, né? Não tinha como naquela época fazer bastante manuscrito daquela carta para dar uma carta para cada pessoa, né? Não tinha ainda a máquina de xerocar, né? Xerocar para passar para as pessoas. Então é uma via do, sei lá, mas a pessoa tinha que pegar aquela carta em público, lá, igual a gente faz a leitura da palavra de Deus, né? E agora ela é uma carta que está inserida no Novo Testamento, né? A gente lê isso e fica sabendo o que Paulo falou aos Tessalonicenses. Então era feito isso, vai lá, ó, é sério o pedido, vai lá, leiam, né? Porque eu quero que todos saibam, né, o que está escrito. O pedido para que a epístola seja lida em voz alta a todos os irmãos. Como nós falamos, né, várias situações, tinha pessoas que não sabiam ler, né, não daria para todos pegar essa carta pessoalmente, fica lá, tem um relaxado lá, né? Essa carta some, né? Como que ia dar prosseguimento, né? Na leitura disso. Então pega alguém responsável lá por essa igreja tessalônica, ia lá, lia publicamente, para que todos tomassem consciência daquilo que Paulo estava escrevendo para eles. Olha que maravilha, o zelo, né? O zelo dele, né? Que as pessoas tomassem conhecimento, e zelo das pessoas que estavam à frente da igreja de Tessalônica para ler nessa carta do servo de Deus lá. E daí vem a bênção final: saudação das cartas. No mundo greco-romano era caracterizado pela palavra saúde. Mas Paulo aproveita as últimas palavras de suas epístolas para abençoar seus leitores, levando-os ao coração do Evangelho, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, abençoando as pessoas. Que maravilha, né? De zelo, compromisso, responsabilidade. Ele queria que todos estivessem debaixo da graça de Jesus Cristo. E ele termina assim, né? Ao invés de o costume da época em falar saúde, né, no final da carta, ele usava esse termo, essa expressão, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele faz, né, em várias cartas isso, né? Está em Romanos, Filipenses, Colossenses, 2 Tessalonicenses também. Deve ser, né, uma cópia. Eu acredito que o líder, principalmente nós que estamos à frente da igreja, nós temos que ter essa postura também, né, para abençoar todos aqueles que seguem o nome de Jesus, né, possam ser alcançados sempre pela graça de Jesus, né? Eu acho que aí está a cura, né, de muitos males do coração e da mente, né? Quando a gente tem consciência que nós temos que abençoar o nosso povo, né? Através da nossa fala, através das nossas mãos, colocando, né, a bênção do Senhor Jesus na vida das pessoas.
Para concluir, com essa carta, Paulo encoraja a igreja de Tessalônica a permanecer firmes nas verdades cristãs e a ser encontrada com vida íntegra, irrepreensível, até a vinda do Senhor Jesus Cristo. A influência de 1 Tessalonicenses é muito relevante, pois muitos dos problemas doutrinários e éticos daquela época são comuns a nós hoje. Os mesmos problemas que os nossos irmãos tiveram lá naquela época são comuns para nós ainda, né? A questão moral, né? A questão de manter a nossa postura, o nosso compromisso com Deus. É um mal que aflige, né, a nossa vida, que nós temos que estar firmados. Então o servo de Deus lá está preocupado que a igreja se mantenha reta, correta. E é a nossa vontade hoje, né? Que os nossos irmãos, nossas irmãs continuem fortalecidos, né? Vigorosos, batalhando para que o Senhor Jesus Cristo, quando Ele voltar, né? Quando Ele vier, encontre cada um de nós exercendo o nosso papel, vivendo de maneira correta. Para isso eu quero orar, né, nesse momento, colocando a minha vida, a vida de todos os irmãos e irmãs, nesse projeto, né, de Deus aqui na terra, que é a igreja. A noiva, né, separada especificamente para Jesus, para viver com Deus a partir desse mundo, né, viver com Deus a partir de Deus para toda a eternidade. Vamos orar. Ó Deus eterno, Deus querido, nós somos gratos pela Tua bondade, pela Tua misericórdia infinita, Senhor. Se não fosse o Senhor, ó Deus, não sei o que seria de nós não, Pai. Por isso nós te pedimos, Senhor, que o Senhor nos dê clareza na nossa mente, firmeza, Senhor, nos nossos compromissos contigo, não só os compromissos de maneira superficial lá na igreja, quando nós nos encontramos com os demais irmãos, mas o nosso compromisso contigo, Senhor, na nossa caminhada diária, porque é aqui na nossa caminhada diária que nós somos vistos, se somos seguidores de Jesus ou não, se conhecemos a Tua palavra ou não. Por isso eu peço que o Senhor ajude, ó Deus, cada um de nós, líderes, membresia da igreja, que estejam, Senhor, cientes, lendo, estudando essa palavra, cientes de que devem andar retamente, de que devem aprender de Ti, ser guiados pelo Teu Santo Espírito. Ó Deus, limpa o nosso coração, a nossa mente, a nossa boca, os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor. Nos ajude, Paizinho. É o que nós oramos no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, viu, querido irmão e irmã, e prossiga para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.